Não deu. O Flamengo, com um jogador a menos, segura o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e está na grande final da Copa do Brasil. Que Felipe Luiz é treinador de futebol. E eu não tô falando isso pelo resultado, tá? É pela postura do Flamengo em campo. E o jogo da Neoquímica Arena, o 0-0, ele simboliza isso. Porque ele se viu diante de uma adversidade, aos 27 minutos, perdendo o Bruno Henrique. Expulso. O que dava uma condição do Corinthians, jogando em casa com a sua torcida, de fazer um resultado simples para levar para pênaltis, com muito tempo ainda para isso acontecer. Eu não critico, eu não condeno o Ramon ter demorado para mexer logo no momento que ocorre a expulsão. Entendo o torcedor tá bravo, queria que o time fosse para cima, mas, gente, do outro lado tem um adversário que soube muito bem o que fazer com um jogador a menos. O Gerson jogou uma enormidade. Ele foi o cérebro, ele foi a figura central de um Flamengo que se defendeu, que também atacou quando teve espaços. E, gente, depois dos 35 minutos, quando a perna começou a pesar, quando o Corinthians começou a ver a vaga indo embora, ali o Flamengo chegou a ser superior do que o Corinthians. Agora ficou humilde, né, Chico Garcia? Aprendeu, né, a lição. Eu acho que a lição ficou clara, né? Ele que gravou aquele vídeo antes, né, alguns dias antes da partida, falando que o Flamengo iria se arrepender de ter nascido, né, em ter que jogar dentro da Neoquímica Arena contra o time do Corinthians. Agora, simplesmente, depois do resultado final, o Flamengo, né, jogando melhor que o Corinthians os dois tempos lá no Rio e vencendo o jogo e conseguindo ser eficaz no jogo que fez em São Paulo, mesmo com jogador a menos, o cara ficou humilde. Você vai ver aqui nesse vídeo que o milagre, a mágica da humildade aconteceu muito rápida e o Flamengo foi o responsável por isso, tá? O vídeo tá sensacional, você vai gostar, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Chico Garcia. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora, galera, vamos acompanhar a mágica da humildade depois da eliminação do Corinthians e a classificação do Flamengo. Roda aí, produção! Não deu. O Flamengo, com um jogador a menos, segura o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e está na grande final da Copa do Brasil. Que jogador é Gerson? E o Corinthians? Teve erros individuais, coletivos, de Ramon Dias. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E o Flamengo, ajustado, com 1-0 no jogo de ida, embora uma supremacia muito grande lá naquele jogo, e o jogo da volta, uma atuação coletiva, tática, próxima da perfeição da equipe rubro-negra comandada pelo Felipe Luiz. O Corinthians começa a ser eliminado justamente aí, quando o Flamengo, numa medida ousada, resolve demitir o técnico Tite, com toda a sua história no futebol, e traz um auxiliar, um técnico que estava ali no sub-20, sub-17, sub-20, um jogador até pouco tempo atrás, muito querido dos atletas, e esse Felipe Luiz consegue reanimar o Flamengo na temporada. O Flamengo tem uma medida ousada que consegue fazer com que a tempo o Flamengo tenha chances de conquistar um título ainda no ano. O brasileiro eu acho mais difícil e tal, mas na Copa do Brasil, sim, é uma grande possibilidade que o Flamengo tem, e muito por conta do Felipe Luiz. E não é só uma questão de recuperar jogadores, de recuperar o ambiente, de se aproximar dos atletas, algo que o Tite visivelmente não vinha conseguindo. Não, não é só isso não. Tem trabalho. Tem uma condição tática interessante, com algumas medidas que ele já conseguiu fazer mesmo em pouco tempo. O Felipe Luiz é treinador de futebol. E eu não tô falando isso pelo resultado, tá? É pela postura do Flamengo em campo. E o jogo da Neoquímica Arena, o 0-0, ele simboliza isso. Porque ele se viu diante de uma adversidade, aos 27 minutos, perdendo o Bruno Henrique. Expulso. O que dava uma condição do Corinthians, jogando em casa com a sua torcida, de fazer um resultado simples para levar para pênaltis, com muito tempo ainda para isso acontecer. O que o Felipe Luiz faz naquele momento? O que o Ramon Dias faz naquele momento? Essas decisões a gente precisa analisar, porque o Ramon espera a mexida do seu oponente. É um jogo de xadrez. O Felipe Luiz faz o seguinte, tira o Gabigol. Eu pensei, caramba, enlouqueceu. Porque o Flamengo ficaria com um jogador a menos e naturalmente precisaria se defender. Se ele perde um zagueiro, se ele perde um volante, natural que ele precisasse recompor um lateral, por exemplo, que ele precisasse recompor o seu sistema defensivo. Porque você perde um homem de defesa, sendo que você vai ser atacado a partir de agora. Ele perde um atacante e tira o outro atacante. Eu falei, caramba, Felipe Luiz, o que você pretende com isso? Vimos o que aconteceu. Ele coloca o Fabrício Bruno,
coloca um sistema defensivo numa linha de 5, com 3 zagueiros, né? Já o Léo Ortiz, que sai bastante pro jogo, mas o Léo jogou como zagueiro. Léo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Com os 2 laterais baixando também. E aí eu pensei, bom, ele abdicou de atacar. O Flamengo não vai mais atacar no jogo, vai ficar se defendendo e o Corinthians agora vai ter que encontrar alternativas para furar esse bloqueio. O Ramon esperou. Eu confesso para você, eu sei que muita gente está criticando o Ramon e eu critiquei ele demais, tem os vídeos aí, depois do jogo no Maracanã, que eu acho que ali ele entregou o resultado. E foi só 1-0, saiu barato. O Hugo foi figura determinante, era para ter sido muito mais do que 1-0 do gol do Alexandro, porque ele escala o Garro e o Coronado juntos, abre o meio campo e o Flamengo deitou naquele jogo no Maracanã. Lá o Ramon foi protagonista. Nesse jogo, eu, aqui, do meu sofá, olhei assim, cara, do outro lado é o Flamengo. E deixa eu entender o que o Felipe Luiz está tentando nesses minutos aí que restam do primeiro tempo, para também tomar a minha atitude. Eu faria isso. Então, eu não critico, eu não condeno o Ramon ter demorado para mexer logo no momento que ocorre a expulsão. Entendo o torcedor tá bravo, queria que o time fosse para cima, mas, gente, do outro lado tem um adversário que soube muito bem o que fazer com um jogador a menos. Exatamente por conta dessa mexida de gênio do Felipe Luiz. Porque ele recompõe o sistema defensivo, tira os atacantes, mas ao mesmo tempo ele não deixa de atacar. Ele fecha tão bem os espaços que o Corinthians não conseguia entrar e ao mesmo tempo, quando ele recuperava essa bola, ele tinha a transição. Seja com a Arrascaeta, seja com o Gerson, seja com os laterais que apoiam, porque agora ele tem estrutura. Então quando o Corinthians pegava essa bola de novo, a recomposição estava feita. E a chance mais clara, ou uma das mais pelo menos, foi numa arrancada do Arrascaeta, que se o Gustavo Henrique não faz a falta, o Arrascaeta parava dentro do gol. E sim, acho que ali era um lance bem polêmico, bem discutível e que eu não condenaria o árbitro se ele expulsasse o Gustavo Henrique. Acho que o amarelo foi por uma ideia de que era uma jogada lateral e de que daqui a pouco vinha jogadores na recomposição, mas se você olhar o lance e ver que o Arrasca já tomou a frente do Gustavo Henrique, aliás foi mal, lento, já tinha um cartão, acabou substituído pelo Félix Torres, e essa escolha eu não entendi, eu teria colocado o Kaká, mas enfim, o Gustavo Henrique ali faz uma falta, tem que fazer a falta, mas ali ele correu um risco. Correu um risco não, deveria ter sido, poderia não, foi uma chance que o Flamengo criou com um jogador a menos, com o Arrascaeta, que não é veloz, não tem uma velocidade, mas é um jogador que é muito inteligente. No tapa ele já tomou a frente do Gustavo Henrique. E contra um zagueiro lento, bom, levou vantagem. O Gerson, gente, no segundo tempo, o Gerson foi o dono do jogo. Ele botou a bola embaixo do braço e ele pensou o seguinte, gente, o Corinthians agora vai pressionar, os caras vão numa afobação danada, quando a bola cair no meu pé, o tempo vai parar. Para. Ele domina a bola. Calma. Tranquilo. O Rossi também fez isso. Da sua maneira, dentro da catimba natural de um time que está com a vantagem. Todos os goleiros fazem isso, gente. Todos os goleiros fazem isso. É certo? Não, não é certo, mas todos fazem. O Gerson, dentro de campo com a bola rolando, foi o cara que desacelerou o jogo, que deu ritmo pro jogo. Porque quando ele queria, ele acelerava. Quando ele não queria, ele parava. E deu um trabalho, mesmo o Corinthians buscando atacar, teve que se preocupar em se defender durante todo o segundo tempo com um jogador a mais por conta do Gerson. Cara, ele fez o que quis, só não fez um gol. E foi por pouco. Porque em várias oportunidades ele chegou na frente da área, tem um corte que ele dá no Carrilho, que o Carrilho, eu falei, caramba, você deu esse carrinho dentro da área. E ele corta o Carrilho, tenta chapar e tira demais do gol, porque senão ele teria ainda feito um gol pro Flamengo. O Gerson jogou uma enormidade, ele foi o cérebro, ele foi a figura central de um Flamengo que se defendeu, que também atacou quando teve espaços, e gente, depois dos 35 minutos, quando a perna começou a pesar, quando o Corinthians começou a ver a vaga indo embora, ali o Flamengo chegou a ser superior do que o Corinthians, mesmo procurando se defender, mas ele também atacava. O Ramon Dias, ele espera o intervalo para fazer as trocas, e aí ele faz as trocas que todo mundo imaginou que fossem acontecer, né? Tira o Martínez, bota o Carrilho, tira o Gustavo Henrique amarelado e bota o Félix Torres. Eu teria botado o Kaká. Mas, especialmente, tirar um volante e colocar mais um meia, que não é um meia, mas é um meio campista muito importante, interessante, que é o Carrilho, né? Que também constrói o jogo a partir de trás, que também marca, que também cerca, que também não deixa, né, o sistema tão desguarnecido e, ao mesmo tempo, tem qualidade para ir lá para frente. O Corinthians, obviamente, fica mais com a bola, o jogo, taticamente, ele se constrói dessa maneira, né? O Corinthians atacando, o Flamengo se defendendo, mas, cara, tava muito difícil entrar. O Flamengo, ele se postou tão bem defensivamente que o Garro correu uma enormidade. Eu sei que o Garro errou muito, mais do que ele costuma errar, mas por que isso aconteceu? Porque quando o Garro pegava na bola, ele não tinha espaço, mesmo com um jogador a menos. Olha o que o Flamengo conseguiu fazer. Isso é treinamento. O Garro, quando ele pegava a bola naquela intermediária ofensiva, ele não tinha espaço, tinha 2, 3 jogadores do Flamengo ali buscando um erro. E quando errava, o Flamengo que partia em disparada. Então, errar ali
era muito arriscado. Por isso que muitas vezes o Corinthians rodava e não entrava. Porque ou você rifa a bola, ou você chuta e aí o goleiro defende, a bola vai pra fora, explode na defesa, ou você tenta um passe mais ousado por dentro, numa infiltração, a defesa do Flamengo travava. Cara, foi sensacional realmente, né, o que o Felipe Luiz fez, cara. Foi, de fato, um jogo de xadrez ao qual o Felipe Luiz, ao tirar, né, ali o atacante, colocar o zagueiro, recompor numa linha de 5, né, deixando todo mundo ali compacto e dando a bola pro Corinthians jogar, para você sair ali nos contra-ataques, principalmente pelos corredores, com, né, os laterais e até mesmo avançando a Arrascaeta, foi realmente uma atacada de mestre, foi um checkmate, né, no Ramon Dias. Então o Felipe Luiz, ele deu um nó tático, e muita gente, tá, e muita gente, não foi só no treinador não. Então sensacional, mais uma vez aí ele provando, né, que tem realmente conhecimento, tá? Do assunto ali como treinador. Ele já tinha vencido esse Corinthians no Maracanã jogando muito bem, atropelando o Corinthians, venceu o Bahia do Rogério Ceni na Fonte Nova e agora, né, provou que realmente em um momento adverso, ao qual ele tinha que tomar uma decisão rápida, ele foi eficaz na sua escolha, né, cara? Então, parabéns pro Felipe Luiz que conseguiu realmente a melhor solução para o Flamengo naquele momento do jogo, beleza? Galera, você viu aí, né? Chico Garcia não bancou, pipocou, não bancou aquilo que ele realmente falou, né? Ah, o Flamengo vai se arrepender de ter nascido, nem tocou no assunto, né? A verdade é essa, pipocou, né? Pipocou. Ah, o Gustavo Henrique poderia ter sido expulso. Poderia não, deveria ter sido expulso, deveria, tá? O Daronco simplesmente foi terrível, foi uma arbitragem péssima, vários lances polêmicos, todos contra o Flamengo, né? Então, ô Chico Garcia, você pipocou, né, meu parceiro? Você falou que o Flamengo se arrependeria, que lá teria 12 jogadores, que a torcida jogaria junto e etc. Nós vimos. Só vimos uma torcida cantar os 90 minutos e não foi a do Corinthians, foi a do Flamengo, meu parceiro. Então tá provado que o senhor é um pipoqueiro. Beleza? Crédito pro canal do Chico Garcia. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o seu like. Ó, Chico Garcia, a gente se vê por aí ainda, hein? Tem mais confrontos agora pra gente conversar aí numa outra hora. Só que agora é contra o Atlético Mineiro. Tamo junto, nação. Daqui a pouco eu trago mais novidades. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!